meu jovem, olá minha jovem, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o magnetismo. Vou falar para vocês sobre a experiência de Ørsted, comentar com vocês sobre o campo magnético criado por uma corrente elétrica, e aí nós vamos falar sobre a regra da mão direita para definir a direção e sentido desse campo magnético. Vou falar do eletroímã, força magnética e aí a regra do tapa para definir qual que é o sentido da força, ok? Bom, começando a falar da experiência de Ørsted. Em 1819, o físico dinamarquês Ørsted observou que quando uma agulha de uma bússola é colocada próxima a uma corrente elétrica, essa agulha é desviada de sua posição. Ou seja, o que ele observou? Notem que eu tenho uma agulha, inicialmente ela está numa determinada posição. Um pouco acima dessa agulha tem uma corrente elétrica passando por um fio, ok? E aí na hora que essa corrente passa, essa agulha ela sofre um desvio. Então ele percebeu esse fenômeno, ok? Quando tinha corrente, essa agulha que estava nessa posição, ela era desviada. E aí ele se perguntou, mas por que isso acontece? Né? O campo magnético, ele pode ser criado por uma corrente elétrica? Porque até então, a gente tinha visto o campo magnético sendo criado por ímãs naturais, as magnetitas. Mas uma corrente elétrica pode criar um campo magnético a ponto de esse ímã sofrer uma interação, sofrer uma força? E aí, é o seguinte, uma corrente elétrica, ao percorrer um fio, ele induz a formação de um campo magnético, representado pela letra B. E a unidade de campo magnético é o Tesla, representado pela letra T, que varia conforme a disposição do fio, por onde passa essa corrente elétrica. Tá? Bom, e aí a gente entra então no estudo da regra da mão direita. A regra da mão direita ela vem para definir o sentido do campo magnético criado pela corrente elétrica. Então, o sentido do vetor campo magnético induzido pela corrente elétrica é obtido pela regra da mão direita. Posiciona-se o dedo polegar alinhado ao sentido da corrente elétrica e os demais dedos fecham-se envolvendo o fio. A circunferência descrita por esses dedos vai indicar o sentido das linhas de campo magnético. Então, a ideia é o seguinte. Vou pegar aqui, por exemplo, um fio. Ok? E aí nós vamos imaginar que esse fio ele está passando uma corrente elétrica por ele. E a corrente ela está subindo. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha mão direita, o meu polegar eu vou apontar para o sentido da corrente elétrica e vou envolver os demais dedos em volta desse fio. A circunferência formada por esses dedos é que vai definir qual que é o sentido do campo elétrico. Ou seja, vamos imaginar em cima da mesa, ok? Tem uma corrente que ela está vindo da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar o meu polegar e vou apontar para o sentido da corrente elétrica. Na frente do fio, o campo magnético vai estar entrando no plano da mesa. Atrás do fio, o campo magnético vai estar saindo do plano da mesa. Ok? Então, olha só essa figura aqui que representa. Eu tenho aqui uma corrente elétrica que está subindo, vou usar a minha mão direita, o polegar vou apontar para cima e vou envolver esse fio. Envolvendo esse fio, eu vou definir qual que é o sentido do campo magnético. E aí a gente vai falar agora de algumas representações convencionais adotadas na física. Em algumas situações, o vetor ele pode estar entrando ou saindo do plano. E aí, vejamos como representar um vetor nessa situação. Veja bem, eu tenho aqui a primeira situação. Eu tenho aqui uma corrente. Essa corrente ela está vindo da direita para a esquerda e eu vou pegar o meu polegar, então, apontar da direita para a esquerda, apontar para a esquerda. Na frente do fio, o campo magnético vai estar entrando. Atrás do fio vai estar saindo. Se eu estiver olhando de cima, é como se o campo magnético estivesse saindo da mesa. Nessas situações, nós temos um modo de representar isso. Como que vai ser? Sempre que o campo magnético estiver entrando no plano, nós vamos representar por um X. E sempre que o campo magnético, ou um vetor qualquer, ele estiver saindo desse plano, nós vamos representar por um pontinho ou por uma bolinha.
Vamos pensar, a gente está falando aqui de campo magnético, mas a gente pode pensar também numa corrente elétrica. Vamos supor que esse fio esteja atravessando essa mesa. Então, se a corrente estiver para baixo, a corrente, e eu estiver olhando de cima para baixo, a corrente vai estar entrando no plano da mesa. Se a corrente está entrando no plano da mesa, nós vamos representar por um X. Agora, vamos supor a situação contrária. Vamos supor que a corrente elétrica esteja subindo. Nesse caso, se eu estiver olhando de cima, é como se a corrente estivesse saindo da mesa. E aí, se a corrente está saindo da mesa, nós vamos representar por uma bolinha. Qualquer vetor que estiver entrando ou saindo do plano, de algum plano, pode ser a mesa, pode ser uma folha de papel, pode ser um livro, um caderno, nós vamos representar por um xizinho ou por uma bolinha, tá? Bom, então vejamos a seguinte situação. Eu tenho aqui um fio, esse fio ele é percorrido por uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela está subindo, tá ok? Então, vou pegar o fio aqui de novo. Se a corrente elétrica está subindo, eu vou envolver os meus dedos com a mão direita e vou envolver o fio, esses dedos vão definir uma circunferência e essa circunferência é que define então o sentido do campo magnético. Isso aqui eu estou vendo em perspectiva, mas eu quero ter uma vista superior, ou seja, eu estou olhando de cima para baixo. Nesse caso, eu vou ver essa figura aqui. Então, como a corrente está subindo e eu estou olhando de cima para baixo, é como se a corrente estivesse saindo do plano do quadro. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou representar por uma bolinha. E aí eu vou pegar os dedos, vou envolver esse fio e aí vai se transformar numa circunferência. Nesse sentido, no caso aqui, no sentido anti-horário. E aí, nesse sentido aqui, então, é que vai se definir o sentido do campo magnético. E aí, vamos supor que eu quero saber qual que é a direção e o sentido do campo magnético em um determinado ponto. Vamos supor que eu tenha esse ponto aqui. Eu quero saber qual que é a direção e sentido desse campo magnético. Então, eu vou subir aqui, vai ser tangente a essa circunferência. Nesse caso, o campo magnético vai estar apontado para cima. Ah, mas eu quero agora esse ponto. Qual que é o sentido do campo magnético nesse segundo ponto? Nesse segundo ponto, o campo magnético ele vai estar descendo. Ah, tá aqui em cima então. Qual que é o campo magnético nesse ponto? Para onde está apontado? Nesse caso aqui, vai estar apontado para a esquerda. Lembrando que o campo magnético ele é sempre tangente às linhas de campo magnético. Essas linhas elas formam uma circunferência. Mas aí, se eu quero saber qual que é a direção e sentido em um determinado ponto, a direção e sentido é sempre tangente a essa circunferência, ok? Bom, deixa eu apagar aqui e continuando. Agora eu quero calcular qual que é o valor do campo elétrico. Isso vai depender do formato do fio. Se eu tiver um fio retilíneo, ou seja, um fio esticado, o campo magnético vai ser μ0 vezes I dividido por 2πd. O que são essas grandezas? O B é o campo magnético, calculado em Tesla. O μ0 ele é uma permeabilidade magnética, ele é uma constante do meio. Tá ok? No caso, se a gente estiver trabalhando com vácuo, a permeabilidade vai ser igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. E D é a distância do ponto ao fio. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma situação seguinte. Eu tenho um fio, esse fio ele é percorrido por uma corrente, e essa corrente ela está subindo. Tá ok? E aí, ele quer calcular, então, qual que é o campo magnético em um determinado ponto. Vejam bem, aqui vou pegar a minha mão direita e vou colocar ela subindo, o meu polegar subindo. Do lado do fio, o campo magnético vai estar entrando no quadro. Nesse caso, eu vou representar por um X. Do outro lado do fio, o campo magnético vai estar saindo. Se ele está saindo, eu vou representar por uma bolinha. E a distância que eu me refiro é a distância do ponto até o fio. Então, note, eu tenho um ponto aqui qualquer e eu quero saber qual que é o ponto, qual que é o campo magnético nesse ponto. Então, eu tenho que considerar a distância do fio até esse ponto para poder calcular o campo magnético. Continuando.
Agora vamos supor que eu tenho uma espira circular. O que é uma espira? Seria um fio, só que no formato de uma circunferência. Então eu tenho uma espira circular. E aí como é que eu vou calcular o campo magnético criado por uma espira, que é percorrido por uma corrente? Vai ser a permeabilidade vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. E aí notem que a gente tem que usar a regra da mão direita aqui também, tá? Vamos supor que eu tenho uma corrente que está no sentido horário. Eu quero saber qual que era o campo magnético no interior dessa espira. Então, veja bem, eu vou pegar a minha mão direita e vou envolver aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Dentro da espira, o campo magnético ele vai estar saindo do plano do quadro. Se ele está saindo, nós vamos representar então por uma bolinha. Lembrando que B é o campo magnético, μ0 é a permeabilidade e o R é o raio da circunferência formada pela espira. E temos também a situação do solenoide. O solenoide são várias espiras. Imagina que eu tenho um núcleo, pode ser de ferro, plástico, e esse núcleo ele é enrolado por várias espiras, ou seja, um fio enrolado. Então eu tenho um solenoide. E como é que eu vou calcular aqui o solenoide? O campo magnético pelo solenoide? Vai ser μ0, que é a permeabilidade, vezes a corrente, vezes o número de espiras, dividido pelo comprimento desse solenoide. Então veja bem aqui, eu tenho um solenoide, ele tem um determinado comprimento, tá ok? E aí vocês podem observar o seguinte, deixa eu colocar aqui, nessa situação, nós temos o seguinte, na parte de cima do solenoide, a corrente ela está entrando. Então, eu vou colocar a x aqui para representar a corrente entrando no plano do quadro. Na parte de baixo, a corrente ela está saindo. Então, eu vou colocar os pontinhos para representar a corrente saindo. Ok? E aqui na frente, a corrente está subindo. Se a gente usar a regra da mão direita, vou colocar aqui a corrente subindo. Ok? Meu polegar, então, vou colocar para cima. E dentro do solenoide, o campo magnético vai estar apontado para a minha esquerda, ok? E aí, vai sair daqui. E isso aqui vai se comportar como um ímã. Do lado de cá seria o nosso polo norte, e desse lado seria o nosso polo sul. E isso se comporta, então, como um ímã. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Bom, já que isso se comporta como um ímã, aí a gente fala do eletroímã. O eletroímã é uma aplicação desse solenoide, tá? O eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenoide, uma bobina de fios enrolados nesse núcleo de ferro. E aí, quando uma corrente elétrica cria um campo magnético que orienta os ímãs elementares do núcleo de ferro, o imantando. Ou seja, esse núcleo de ferro, ele passa a se comportar como um ímã. Por que ele passa a se comportar como um ímã? Porque no interior desse solenoide vai ter um campo magnético, sendo uma extremidade o nosso polo norte, deixa eu colocar aqui, uma das extremidades seria o nosso polo norte e a outra extremidade seria o nosso polo sul, tá? Isso vai depender, claro, do sentido da corrente, tá ok? Mas vamos supor que a corrente esteja subindo aqui, e aí sobe na frente aqui, sobe na frente, sobe na frente, sobe na frente, e por trás do núcleo de ferro, desce. Se a gente usar a regra da mão direita, na frente vai estar subindo. Então, por dentro do solenoide, o campo magnético ele vai estar apontado da direita para a esquerda. Então, vai sair do polo norte, vai sair do polo norte e entrar no polo sul. E aí isso aqui passa a se comportar como um ímã. De um lado nós temos o polo norte, do outro lado nós temos o polo sul. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Bom, então é o seguinte, as linhas de campo no eletroímã saem de uma extremidade e entram na outra. No ímã, as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul, por isso a semelhança, tá ok? E aí, qual que é a aplicação disso? O núcleo de ferro no interior da bobina, ele torna o eletroímã muito mais intenso do que o ímã. E detalhe, ele é controlável. Por isso, ele é utilizado em guindastes. Então, na verdade, isso aqui é um eletroímã. Eu ligo lá uma corrente elétrica,
esse guindaste, então, ele se comporta como um ímã, atrai o carro, mudo ele de lugar, na hora que eu quiser soltar, basta eu desligar essa corrente. Aí a gente começa a falar de força magnética. Imagina que eu tenho um campo magnético, uma região de campo magnético, e uma carga elétrica, uma partícula eletrizada com uma certa carga elétrica vai entrar com uma determinada velocidade. Bom, essa carga elétrica, ao entrar com uma determinada velocidade dentro dessa região de campo, ela vai sofrer uma interação, uma força que a gente chama de força magnética. E como é que a gente calcula essa força magnética? A força magnética vai ser igual a B vezes Q vezes V vezes o seno do ângulo. Que ângulo é esse? Formado entre o campo magnético e o vetor velocidade. Então, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui uma seguinte situação. Eu tenho aqui um campo magnético, que eu representei de azul, e eu tenho uma carga elétrica que está entrando nessa região de campo. Para calcular a força magnética, nós vamos então usar a relação força magnética é igual a B, que é o campo magnético, vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que o ângulo formado entre o campo magnético e entre o campo magnético e a velocidade vale 90 graus, tá ok? E o seno de 90 é igual a 1. Nesse caso, a gente vai ter força máxima. Mas vamos supor que eu tenho uma outra carga e ela está entrando dessa maneira aqui, ó, formando um ângulo diferente de 90 graus. Vamos supor aqui 45 graus com o campo magnético. Então, para calcular a força magnética, nós vamos usar B vezes Q vezes V vezes o seno do ângulo. Nesse segundo caso, vai ser o seno de 45 graus. Ok? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu voltar. Bom, então a partícula eletrizada, sob a ação da força magnética, ao atravessar um campo magnético, pode sofrer desvio na trajetória, na mesma direção e sentido da força magnética. Bom, e aí a gente vai usar a regra do tapa, que é o seguinte. A regra do tapa fala o seguinte. Imagina que eu tenho, então, um campo magnético. Esse campo magnético está sendo penetrado por uma carga em movimento. E aí nós vamos usar a regra do tapa para definir qual que é o sentido dessa força. Como que a gente vai fazer isso? O meu polegar vai ser o sentido da velocidade e os demais dedos vão ser o sentido do campo magnético. Se eu tiver uma carga positiva, eu vou usar a palma da mão. Se eu tiver uma carga negativa, eu uso as costas da mão. Tá ok? Então vamos supor que eu tenho um campo magnético subindo e essa carga ela está entrando perpendicularmente da minha direita para a minha esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou apontar o meu polegar para a minha esquerda, vou apontar os demais dedos para cima e como se trata de uma carga positiva, essa carga ela vai sofrer uma força para frente. Imagina então que eu tenho aqui no quadro campo magnético subindo, tá ok? Deixa eu desenhar aqui para vocês a situação. Então vamos supor que eu tenho aqui campo magnético subindo. Eu tenho aqui uma carga elétrica entrando. Nós vamos usar então, deixa eu colocar aqui é velocidade e aqui é o nosso campo magnético. Bom, o que vai acontecer? Vou pegar aqui então a minha mão, tá ok? Minha mão direita para poder usar a regra do tapa. Vou colocar os meus dedos para cima. O campo magnético vou colocar para minha esquerda. E aí, como é uma carga positiva, ela vai sofrer força para frente do quadro. Ou seja, é como se essa carga saísse do plano do quadro. E aí, nesse caso, eu vou representar a força magnética, como o vetor está saindo, eu vou representar por um pontinho. E aí, esse vetor é a nossa força magnética, tá ok? Bom, pessoal, então a gente tem que tomar muito cuidado ao usar a regra do tapa, tá ok? Tem algumas questões do Enem, tem questões do PET aqui que eu gostaria que vocês fizessem, não vai dar tempo da gente resolver aqui, infelizmente. Quero que vocês olhem, então. Se tiver alguma dúvida, eu peço para que vocês mandem suas perguntas e, numa oportunidade ao vivo,
a gente vai poder responder. Eu quero fazer um agradecimento à aluna Daniele Vieira, ela é graduanda do curso de Física da UFMG e ela tem colaborado também para a criação dessas apresentações. E agradeço também a sua participação. Peço que mandem suas perguntas que numa oportunidade a gente vai responder. Muito obrigado e até a próxima.